Agradecendo o nome santo do Senhor Jesus, quero, irmãos, agradecer o evangelista jesuíta, que é muito amigo meu, pastor Alex. Eu vi o vídeo. Quem viu o vídeo do pastor Alex aqui com o fervor, alegria de convidar o povo, irmãos, para estar aqui recebendo bênção, recebendo vitória. Irmãos, minha esposa também está aqui, Thaisa. Sem demora, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Versículo de número 1 e número 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Agora o versículo de número 21 diz assim a palavra do Senhor: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pode se sentar, louvando, agradecendo o nome santo do Senhor. Não quero substituir a oração, mas eu quero complementar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor já tem falado conosco essa noite. Nós já recebemos, ó Deus, a nossa bênção e a nossa vitória. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor também possa continuar falando através da tua palavra, Deus. Que nós possamos sair daqui não da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui melhores, Deus, aprendidos com a tua palavra e saciados, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa noite eu quero trazer para a igreja uma palavra da parte de Deus que vai edificar a sua vida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, ele vai narrar algumas parábolas aqui, provocado pelos fariseus. Jesus começa a contar para os fariseus, para os publicanos, que ele tinha projeto de salvação, mas ele fala através de parábolas. E veja bem que Lucas
sendo médico e talvez não tendo tanto prestígio na sociedade como os fariseus, como os saduceus que tinha naquela época, que ocupavam vários cargos políticos, mas Lucas se prostra diante do Senhor e resolve fazer aquilo que muitos não tinham coragem de fazer naquela época: contar que um homem que veio de Nazaré, um homem pobre, um homem de família humilde, este homem revestido da autoridade de Deus, veio para ser o Messias de Israel e curar a humanidade da maior doença que poderia existir na face da terra, que é o pecado. Aleluia, Deus. Lucas então vai narrar 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Acontece que, resumidamente, a ovelha, quando ela se perdia do rebanho, o pastor deixava as outras ovelhas ali no cercado, no aprisco, e ia atrás daquela ovelha, porque a ovelha, ela se perdia, talvez até tentando voltar, mas ela não sabia o caminho e a forma de voltar para o aconchego do seu pastor. A ovelha representa aquelas pessoas que se afastam do caminho do Senhor, têm vontade de voltar, mas não sabem o caminho de volta. É aconselhável que o pastor deixe as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha que talvez quer voltar, mas não sabe o caminho de volta. Lucas também vai narrar a história que Jesus conta, a parábola da dracma perdida. A mulher perde uma moeda, uma dracma. A dracma era uma moeda grega que tinha o mesmo valor de um denário romano, que era aproximadamente um dia de trabalho suado. E aquela mulher, ela perde essa moeda dentro de casa, e ela caça em todos os lugares, procura essa moeda, e quando ela encontra, ela faz uma grande comemoração, porque ela havia encontrado essa moeda. Naquela época as casas não são como hoje, aproximadamente um cômodo, não tinha tanta iluminação, apenas uma candeia que ficava acesa de dia e de noite. A mulher tinha por responsabilidade de nunca deixar aquele fogo acabar. Mas aquela mulher, ela resolve tirar as poucas coisas que tinha dentro de casa e procurar aquela dracma. A dracma representa, pastor Alex, aquelas pessoas que estão perdidas dentro de casa. Jesus está falando isso para os fariseus. Aquelas pessoas que estão presas dentro da religião, dentro de uma caixa. Aquelas pessoas que outrora falavam a língua estranha. Aquelas pessoas que outrora clamavam o nome do santo do Senhor. Aquelas pessoas que outrora profetizavam. Aquelas pessoas que no outro momento estavam cheias do Espírito de Deus, com aquele amor no princípio da caminhada. E hoje esse amor esfriou. Aquela moeda representa as pessoas que estão presas dentro de casa. E aí é necessário que aquela mulher procurasse. A mulher representa o Espírito de Deus, que procura as pessoas dentro da casa. Aleluia! Deus está procurando pessoas dentro da casa, pessoas que estão presas dentro de casa, pessoas que acham que amam a Deus, mas já estão afastadas do Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Pessoas que
ele pertencia. Não quero contar aqui a história completa, todos sabem que naquela época a herança só era repartida entre os herdeiros após a morte do pai. Mas o pai, sabendo que aquele homem tinha um desejo de conhecer a vida, aquele homem reparte, dá uma porcentagem para aquele jovem parte para uma terra distante, e lá ele gasta tudo dissolutamente. Mas acontece que eu comecei a pensar o porquê que em muitas Bíblias o texto coloca assim: o filho pródigo. A palavra pródigo significa dissipador, aquele que gasta sem ter domínio. Porque se aquele jovem se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, e por que sentido poderia colocar assim: a parábola do jovem arrependido? Não! A parábola é a parábola do filho pródigo, aquele que vive uma vida dissolutamente. E nós estamos hoje em dia acostumados a falar o seguinte: olha, Deus vai te dar tudo aquilo que você perdeu. Mas às vezes nós colocamos a mão no peito e se colocamos na posição de autoridade, achando que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós queremos no momento que a gente quer, no momento que nós queremos. Mas eu quero falar para vocês essa noite de algumas atitudes do filho arrependido, que fez com que ele alcançasse tudo aquilo que ele tinha perdido. Veja bem que a Bíblia diz no capítulo de número 15 e no versículo de número 14, diz assim: e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra, na terra distante, grande fome, e começou então a padecer necessidades. Veja bem que as necessidades estavam acontecendo por uma atitude dele. Diferente de Filipenses, capítulo 4, no versículo 12 e 13, que diz o seguinte: eu posso todas as coisas, inclusive passar necessidade. Diferente do apóstolo Paulo, que podia passar toda necessidade em Cristo Jesus, por amor à obra de Jesus, por causa da obra de Jesus, aquele jovem estava padecendo necessidade por conta das suas vontades. E aí, quando nós passamos dificuldades e quando nós padecemos necessidade por conta das nossas vontades, o Pai não vai atrás. Pastor Gisele, mas a palavra é muito dura. O Pai não vai atrás. Não era costume daquela época nobres correrem. Ao contrário, quem era nobre, quem tinha direito, as pessoas tinham que se chegar diante deles. Até hoje você tem que marcar horário. Você tem que ver se está disponível na agenda. Não é assim que funciona? Você imagina naquela época, o pastor vai atrás, a mulher vai atrás, o pai vai atrás. O pai não vai atrás, mas o pai fica como? O pai fica como? De braços abertos. Aquele jovem, ele começa a padecer necessidade, e ele vai trabalhar em um lugar onde se cuidava de porcos. Jesus vai me atentando horário aí, puxa meu pai, fica aqui quase. Aquele jovem começa a trabalhar em um lugar cuidando de porcos. Por que Lucas vai frisar essa parte que Jesus descrevia? Sendo que Israel cuidar de porcos era algo abominável aos olhos do Senhor. Israel não só era proibido comer carne de porco, mas era proibido cuidar
Deus está te procurando. Pastor, eu peguei. Deus está te procurando. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Deus está te procurando. Pastor, mas eu desci ao fundo do poço. Deus está de braços abertos para te receber. Lucas, capítulo 5, verso 32. Eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores em arrependimento. Arrependimento. Versículo de número 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e vou dizer ao meu Pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquele jovem colocou no seu coração reconhecer os seus erros e reconhecer que existia um Deus que ele tinha pecado e que esse Deus estaria de braços abertos para receber. Ele falou o seguinte: eu pequei contra o céu. Veja bem que ele falou o seguinte: eu pequei. Palavra de Deus para o seu coração esta noite. A sua vida vai mudar e você vai receber tudo aquilo que você perdeu. Pastor, mas o diabo me deu uma rasteira. Levante sua mão para o alto. Glória a Deus. Deus vai te dar tudo aquilo que o diabo te roubou quando você aprender a reconhecer a soberania de Deus e saber que Deus está no controle da sua vida e que você é fraco e que você é pequeno diante de Deus e que somente Deus tem poder para transformar a sua vida. Segundo, aquele jovem, no verso de número 20, ele fala o seguinte: e levantando-se foi para o seu pai. Ele colocou no seu coração, ele reconheceu o seu erro, ele fez o que? Ele agiu. Não basta só reconhecer, você precisa agir. Levanta-te, age, prossiga, deixa de ficar na posição baixa, se levante, erga a cabeça. Se Deus falou que você vai conseguir, você vai conseguir. Se Deus falou que você vai avançar, você vai avançar. Mas é necessário que você deixe na posição de coitadinho, que ninguém gosta de mim, que as pessoas não me amam, e levante a sua cabeça para o alto e mostre para os seus inimigos que Deus é na sua vida. E quando você fazer isso, não tem fofoca, não tem diabo, não tem língua maligna, não tem vizinha fofoqueira, não tem vizinho macumbeiro que vai poder te parar, porque se Deus é na sua vida, não, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem que fazer. Reconheça, age, levanta. Terceiro, versículo de número 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus jornaleiros. Você quer recuperar tudo aquilo que você perdeu? Tenha humildade. Deixe as pessoas falar bem de você. Deixe as pessoas te elogiarem. Tenha humildade de descer quantas vezes forem necessárias. Tenha humildade de se rebaixar para que Deus te exalta lá na frente.
levanta, age, tenha humildade. Pastor, essa é a receita? Essa é a receita. Outra coisa, aquele filho, ele coloca no coração, ele age, ele procura o seu pai. Olha que bonito, hein? Quando aquele jovem, ele começa a se aproximar, imagina o fio que dá na barriga. Você imagina, hein? Você imagina quando você erra, quando você peca, quando você sabe as consequências que está acontecendo na sua vida é por sua causa. Não é culpa de Deus, é por sua causa. E aí você precisa reconhecer e se prostrar diante de Deus. É triste, é difícil, mas você sabe o que aquele pai fez? Nobres não morrem, mas aquele pai olha para o filho e a Bíblia diz que aquele pai se enche de tanta felicidade, irmãos, que ele corre ao encontro do filho. Sabe o que é isso? Quando você reconhecer, se levantar, tiver humildade, Deus vai correr ao seu encontro. Mas precisa de uma decisão? Precisa de uma decisão? Eu não vim aqui para pregar emoção para você, não. Eu vim pregar uma palavra para mudar a sua vida. Eu vim pregar uma palavra que vai transformar a sua vida para sempre. Então, Pai, ele fala o seguinte, versículo de número 22. E eu convido os irmãos a ficarem de pé. Já estou encerrando. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. E vestiu, e pondo-lhes um anel na sua mão e alparca nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi Mas o pai foi atrás. Quando o filho sinalizou, o pai correu e encontrou. Precisou de uma sinalização do filho. Quero te perguntar essa noite: você que está afastado dos caminhos do Senhor, você já sinalizou para Deus? Você já deu um sinal para Deus? Você já viu quando o jovem está apaixonado pela menina? Jesus. O jovem começa a piscar chocolate, rosas, e, Você já deu um sinal para Deus? Você já sinalizou? Pai, eu quero voltar. Você já sinalizou? Eu quero te convidar a você ter esse sinal hoje. E Deus vai correr ao seu encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. E você vai recuperar tudo aquilo que foi perdido. Glória a Deus. Quem quer se entregar para Jesus essa noite? Quem quer se reconciliar? Glória a Deus. Você não está desviado, não. Você está afastado de Deus. Glória a Deus. E Deus quer te dar uma nova oportunidade. Aleluia, Jesus. Quem quer voltar para buscar